A paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva com um foco na lição sobre a relevância da igreja na sociedade e a sua importante função social, ensinando sobre o papel que deve ser desempenhado pelo cristão diante das autoridades, conscientizando sobre a necessidade de o cristão se posicionar diante da sociedade em conformidade com o padrão bíblico, realçando a importância de o cristão, como membro do corpo de Cristo e como representante de Deus na terra, se envolver e desenvolver ações sociais que amenizem as situações de vulnerabilidade das pessoas que são carentes de assistência social. Sua interação no canal é muito importante. Deixa aí os seus comentários, o seu like. Essas ações, elas fazem com que o YouTube classifique esse vídeo como importante e o impulsiona, o sugerindo a muitas outras pessoas. Compartilhe aí esse vídeo nas suas redes sociais, confira se você continua inscrito ou não, se inscreva ou reinscreva, acione o sininho para você receber as notificações sempre que eu postar um novo vídeo. Nossa unidade determina o tamanho da nossa força. O textual dessa reflexão bíblica de hoje está em Romanos capítulo 13, versículo 1, que diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Na verdade aplicada, o pastor Josué Gouveia, ele destaca que a igreja, como uma instituição divina que é, deve ser luz e sal em todas as dimensões da vida, aqui na face da terra, sendo diferente e fazendo a diferença para a glória de Deus. O texto de referência é Isaías capítulo 58, versículos 6 a 8, numa abordagem bíblica que o profeta Isaías descreve a salvação e fala sobre o clamor da humanidade pelo direito à justiça social. Em seguida, Isaías ele esclarece que para que haja justiça social, os jejuns praticados, eles venham a ser aí aceitos por Deus, as práticas ímpias, imorais e opressoras que elevam o fardo sobre as pessoas devem ser abandonadas, ações assistenciais devem ser empreendidas em favor das pessoas carentes. Isaías ele finaliza com a declaração de que, na medida que as pessoas elas se ajustarem à vontade de Deus, as coisas acontecerão de forma natural, proporcionando qualidade de vida e sustentabilidade ao ser humano. Quem ainda não se conscientizou, é preciso se permitir ser conscientizado da necessidade de o cristão exercer a sua cidadania plena, a sua responsabilidade com a sua cidade, seu estado e a sua nação, bem como de se envolver em ações sociais concretas para amenizar as situações de vulnerabilidade social, emocional, familiar e espiritual que comprometem a qualidade de vida das pessoas nos seus diferentes aspectos. Tudo deve ser feito em conformidade com o padrão defendido e difundido pelos princípios cristãos. Quem é cristão, o mínimo que se espera dele ou dela é que seja coerente com a fé cristã que professa, se pautando sempre na dependência e obediência à vontade de Deus. O papel social do cristão e sua participação perpassa toda a história bíblica e precisa continuar em evidência de forma ativa e proativa nos mesmos moldes sagrados, dando aí sequência ao que homens e mulheres de Deus fizeram desde os primórdios da humanidade, se utilizando de múltiplas formas para beneficiar as pessoas carentes na vida social, física e também espiritual. Uma pessoa espiritualmente debilitada, ela perde qualidade e sustentabilidade em todas as demais áreas da vida. Essa verdade ela é irrefutável e realça ainda mais a relevância da igreja para com o bem-estar aí da humanidade. Deus é o Senhor também da ordem social, tanto é que, para criar o ser humano, inseri-lo no ambiente terrestre, dando-lhe a responsabilidade administrativa e gestora do universo, Deus, ele, por meio da sua obra criacional, ele proveu tudo que o ser humano precisava e precisa para ter qualidade de vida e sustentabilidade na preservação da espécie humana e de tudo que foi criado por Deus. Destacando a importância da ação humana na gestão do universo, o filósofo Aristóteles, ele afirmou que o homem é um ser político. Portanto, mesmo que o ser humano seja apartidário, que ele não tenha partido, o ser humano nunca será apolítico. O que vai diferenciar o ser humano de forma positiva e benéfica aí na sua vivência social é se o ser humano vai desempenhar bem ou não essas características, essas qualidades dadas por Deus quando criou o ser humano como pertencente a uma espécie gregária que vive e se relaciona socialmente com os de sua mesma espécie
e também com Deus. Deus, além de ter propósitos nobres que dignificam a vida humana, Deus sempre trabalhou e trabalha pelo bem-estar social, incentivando a assistência a todas as pessoas em situação de vulnerabilidade, em especial aos que esperam nele. O cristão precisa respeitar e ter consideração às autoridades que ocupam funções públicas, pois se essas pessoas estão ocupando autoridade, é porque Deus, de forma permissiva ou diretiva, os elevou a ocupar tais funções. Da mesma forma, quem estiver no exercício de funções públicas precisa entender que o mesmo Deus que eleva pode também abater. Bem como, querendo ou não, admitindo ou não, um dia essas pessoas que ocupam funções públicas terão que prestar contas a Deus por tudo que tiverem feito ou deixado de fazer, sejam coisas boas ou ruins. Isaías capítulo 10, versículo 1 e 2 diz: Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Até mesmo questões relacionadas a injustiças cometidas por empregadores que comprometem a qualidade e a sustentabilidade das famílias, Deus ele está atento a tudo. Veja o que diz Tiago, capítulo 5, versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Yahvé Adonai é o Senhor Supremo do Universo e mantém tudo sob seu absoluto controle, atento a quaisquer espécies de injustiças que degrade ou comprometa a qualidade da vida humana. Além da importância do trabalho da igreja coletiva e da igreja individual, representada por cada cristão como um agente de mudanças positivas na sociedade, fica claro a importância de os cristãos verem a política como algo que vai além do ativismo, pois é uma responsabilidade que deve ser assumida, desempenhada e desenvolvida no temor a Deus nas diferentes áreas da comunidade. A ênfase bíblica sobre orar pelas autoridades constituídas realça a importância do apoio da igreja às administrações públicas, dando aí uma cobertura espiritual para que as pessoas que trabalham na administração pública tenham sabedoria, discernimento e probidade no desempenho de suas funções. As boas ações no exercício da cidadania terrena valoriza e enobrece o cristão como cidadão do reino de Deus, como embaixador de Cristo na terra, trabalhando para que haja justiça social e as pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus e a amar a Deus. Dentre as autoridades que ocuparam posições civis elevadas na Bíblia, se destacam José, que ocupou o cargo de governador do Egito, Davi, que apesar de ter reinado menos tempo que outros reis, foi o maior rei de Israel em todos os tempos. Daniel, no cativeiro babilônico, ele foi ministro de 5 reis diferentes. Esté chegou ao posto de primeira-dama persa no reinado de Assuero e, sob as instruções do seu primo e pai de criação Mardoqueu, ela exerceu forte influência positiva na vida social e religiosa do povo judeu. Neemias ele liderou o retorno dos judeus a Jerusalém e foi nomeado governador e administrador para a reconstrução dos muros da cidade e também das casas. Estes, dentre outros personagens, eles foram os que exerceram maior influência positiva no uso dos cargos públicos que ocuparam, tendo em vista aí estarem alinhados com a vontade e com os propósitos de Deus para a vida humana. A exemplo destes personagens bíblicos, cada cristão precisa ser comprometido com a educação cristã das crianças que estão sob sua responsabilidade. Devem exercer sua responsabilidade social, gerando bem-estar à sociedade, em especial ao povo de Deus. Deve ter consciência dos seus deveres políticos e do grau de lealdade que deve ter em relação aos princípios bíblicos no seu relacionamento com as autoridades públicas que são constituídas por Deus. Precisa também ser íntegro, reto, sincero, temente a Deus e se desviar do mal no exercício da cidadania terrena, visando o bem-estar social e, acima de tudo, a glória de Deus. O Estado, como sociedade organizada e administrada por um servidor público, escolhido por Deus e pelo povo, aparece nas Escrituras com a instituição da monarquia lá no antigo Israel, nos séculos X ao século VI a.C.
Antes, Deus ele se utilizava dos juízes para direcionar o seu povo, e após o profeta Samuel, que foi o último juiz no exercício da função a Israel, após Samuel receber um pedido do povo para que, à semelhança das demais nações, eles pudessem ter um rei na administração da nação, sob a orientação divina, Samuel ele escolheu e ungiu Saul como sendo o primeiro rei de Israel. No Novo Testamento também retrata o Estado aí como sendo um instrumento ordenado por Deus para promover qualidade de vida à população, defendê-la dos inimigos e gerir o seu desenvolvimento. Resistir a uma autoridade é resistir ao próprio Deus que a instituiu ou que permitiu que ela fosse eleita para governar a nação, o Estado ou a cidade. O Estado, com a sua infraestrutura, com a sua organização, nada mais é do que um instrumento nas mãos de Deus para servir a sociedade que o compõe. As leis que regem o Estado e regulamentam as suas atividades existem também para beneficiar os cidadãos de bem e punir os cidadãos e cidadãs que têm aí desvio de conduta. Dentro do contexto bíblico, é lícito pagar impostos para a manutenção do Estado. O que a Bíblia condena são cargas excessivas de impostos. Orar pelas autoridades constituídas por Deus garante a boa ordem pública e justiça social. Desde que a fé cristã ela não seja comprometida, que não afete ou interrompa a comunhão com Deus, a igreja cristã deve se sujeitar às leis, deve se sujeitar às autoridades e ao Estado democrático de direito. A obediência ela nunca deve ser às cegas. Os princípios sagrados eles devem ser respeitados, defendidos, mantidos e difundidos junto à sociedade civil para que outras pessoas tenham conhecimento dos propósitos de Deus para a vida humana e possam também virem a ser sal da terra e luz do mundo. O cristão, como cidadão deste mundo e exemplo para a sociedade, no exercício da sua cidadania plena, deve escolher bem os representantes do povo que ocuparão funções públicas a serviço da comunidade. A escolha deve levar em consideração a fé que os candidatos professam e a sua capacidade de gestão dentro dos princípios cristãos. Isso porque, no momento de elaborar e aprovar leis ou de executar essas leis, as crenças fundamentais, internalizadas e cristalizadas pelo político vão exercer forte influência tanto no conteúdo das leis quanto na sua aplicabilidade. Todas as propostas e os planos de governo devem passar pelo crivo das Escrituras Sagradas, ficando excluídos quaisquer ideologias anticristãs, imorais ou antiéticas à luz dos princípios cristãos. A advertência e a orientação bíblica são: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Dentre todo o povo procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. O momento do voto é muito sério e nunca deve ser utilizado aí para satisfazer questões pessoais hedonistas, sejam elas materiais, imorais, momentistas ou circunstancialistas. Até mesmo as convicções e os interesses pessoais particulares devem ser deixados de lado na busca pelo bem-estar social e espiritual do povo, sempre respeitando a soberana vontade de Deus expressa nas Escrituras Sagradas. Políticos com viés anarquistas e pervertidos devem ser evitados. Do contrário, eles serão entraves para governos que queiram trabalhar com seriedade, honestidade, de maneira justa e transparente. Momento de eleição é preciso estar atento, pois é um momento apropriado também para a introdução e expansão de políticas com viés não cristãos que disseminem a cultura da imoralidade, da corrupção, do desgoverno, fazendo com que o Estado ele se enverede rumo ao caos social. O povo de Deus nunca deve ser omisso, mas participante, contribuindo ativamente para corresponder às expectativas divinas na construção de uma sociedade mais justa. A Bíblia ela chega a afirmar que quem pode fazer o bem e não faz, comete pecado, mostrando aí a seriedade que é um cristão deixar de aproveitar as oportunidades para se pronunciar, seja através do voto ou de outras formas de expressão, alinhando suas decisões com as Escrituras Sagradas. Quando a igreja ela ocupa o seu espaço na sociedade por meio de seus representantes nos poderes legislativo e executivo,
trabalhando ativamente para assistir as pessoas em situação de vulnerabilidade e inibir leis que fazem apologia à imoralidade, à corrupção, à destruição da família e à degradação do ser humano, os resultados são surpreendentes. O envolvimento dos cristãos no Estado, em 1112, impediu a discriminação das mulheres na China. Em 1829, proibiu a queima de viúvas na Índia. Em 1840, fez com que a escravidão ela fosse abolida no Império Britânico. Em 1964 e 67, contribuiu para a aprovação dos direitos civis e também do direito ao voto nos Estados Unidos, proibindo, assim, a segregação racial. Fora tantas outras ações, mundo afora, que beneficiaram a humanidade, o envolvimento dos cristãos promove a ampla divulgação da doutrina cristã monoteísta e valorização das convicções democráticas, tais como dignidade da pessoa humana, liberdade, solidariedade, respeito pela natureza, laicidade do Estado, dentre outras coisas. A igreja ela precisa de representantes que amem a justiça, temam a Deus, respeitem e amem ao seu próximo como a si mesmos. Políticos cristãos são instrumento nas mãos de Deus para priorizar os valores éticos, os valores morais do reino de Deus, que tanto bem promovem a humanidade. Nos momentos de eleições, o cristão precisa se posicionar ao lado de candidatos que verdadeiramente busquem o bem coletivo e justiça social com imparcialidade, sejam porta-vozes da retidão e da moral divina em tudo o que fazem, seja em grandes tribunais ou em pequenas ações comerciais e sociais, com um olhar atento aos pobres e necessitados, promovendo políticas públicas humanas justas, sendo voz de quem não tem voz. As verdadeiras lideranças políticas cristãs, elas devem trazer em si a marca da compaixão, da advocacia em favor dos vulneráveis, da construção de uma sociedade onde se prevaleça a equidade e a dignidade para todas as pessoas. O chamado da igreja para as obras sociais está explícito nas falas de Jesus, que sempre ressaltou a importância de atender as pessoas em situação de vulnerabilidade, em especial a quem não tenha como retribuir as benesses recebidas. O simples fato de as pessoas em situação de vulnerabilidade ter acesso ao genuíno Evangelho de Cristo, elas ganham qualidade de vida e sustentabilidade. No entanto, a igreja deve ir além, deve demonstrar o seu amor e a sua fé por meio de ações, de obras sociais que resultem na glória de Deus. A admoestação bíblica é clara nesse sentido, já que se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Dentre tantos outros textos bíblicos admoestando a prática de ações sociais em prol das pessoas carentes, Isaías capítulo 10, versículos 1 e 2 condena a elaboração de leis que possam vir prejudicar pessoas carentes ou pessoas vulneráveis. Isaías 58, versículos 5 a 11, pondera que o verdadeiro jejum aceito por Deus envolve a pessoa se dispor a repartir o pão com as pessoas famintas, recolher em casa os pobres e desterrados, vestir quem estiver nu e assistir as pessoas da própria família em suas necessidades. Isso porque realizar assistência e justiça social às pessoas fora da família, deixando aí desassistidas as pessoas da própria família, é classificado na Escritura como sendo a atitude de negação da fé cristã e torna a pessoa pior do que os infiéis. Portanto, a ética e a responsabilidade social cristã precisam ser colocadas em prática para que a fé cristã ela seja manifesta sem necessidade que se diga quaisquer palavras. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 17 a 19, Paulo lhe exige dizendo, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Agora, a pergunta que fica é, como desenvolver a atitude de ajuda ao próximo? As Escrituras deixam clara essa questão. Deve ser com base no que o próprio Cristo disse ao resumir o decálogo recitando Levítico capítulo 19, versículo 18.
O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a medida, nem mais e nem menos. Ninguém pode exigir uma ajuda, uma assistência que ultrapasse esse limite, que comprometa a integridade física, material, moral ou espiritual de quem esteja na posição e na condição de oferecer ajuda. Quanto à boa ação dos cristãos da Macedônia, que levantaram uma generosa oferta acima do que podiam para ajudar Paulo em sua missão apostólica, ações semelhantes à que foi feito lá na igreja da Macedônia podem ocorrer. Mas como se observa no relato de Paulo, foi uma ação realizada pela fé na provisão divina, sem nenhum prejuízo físico, material, moral ou espiritual, aos que voluntariamente realizaram aquela ação social em benefício da obra missionária. Na parábola do bom samaritano, Jesus ele esclareceu quanto a quem é o próximo a ser ajudado, a ser assistido, a ser recuperado. No caso, o próximo do bom samaritano, que precisava de assistência por estar totalmente vulnerável a ir a óbito físico, foi o homem que caiu nas mãos dos salteadores. Já o próximo do homem ferido, a pessoa que poderia oferecer ajuda a ele, foi o bom samaritano. Percebe-se ainda nesse relato que o bom samaritano, na condição de quem poderia oferecer ajuda e assistir a alguém, ele estava atento aos necessitados. Era uma pessoa sensível emocionalmente, capaz de sentir compaixão, sentir a dor do outro como se fosse a sua própria dor. Outro detalhe impressionante é que o bom samaritano, após os primeiros socorros, ele evitou ficar exposto e vulnerável aos salteadores. Se preocupou também com a sua integridade física, saiu do local e foi para um local seguro. Se preocupou em conduzir o ferido e deixar recursos extras para que ele continuasse sendo cuidado até se recuperar por completo. Atenção, interesse, conhecimento, compaixão, amor incondicional e iniciativa própria são elementos indispensáveis ao cristão para que se condicione a desenvolver atitudes de ajudar o próximo. O ministério terreno de Jesus ele foi repleto de ações sociais que beneficiaram as pessoas com curas, libertação, aconselhamento, acompanhamento, provisão de alimentos, como também da ação de Jesus, já ressurreto, em preparar alimento para os seus discípulos que trabalharam a noite toda sem pescar um único peixe. Sem falar que, ao encontrarem com Jesus na praia, depois de tanto trabalho, cansaço, fadiga da noite sem dormir e sem pegar um único pescado, os discípulos, ao obedecerem a ordem de Jesus, se surpreenderam com a quantidade e com a qualidade dos peixes que pegaram, ao ponto de eles precisarem de 2 barcos para recolhê-los e levá-los para a terra firme. As obras sociais são um dos fatores de crescimento da igreja. À medida em que as pessoas carentes eram integradas à igreja primitiva, elas eram assistidas em sua totalidade pelos apóstolos e passavam também a ajudar e assistir outras pessoas. A comunidade cristã ativa e proativa é aquela que todos os seus membros se envolve com o crescimento da igreja como instituição divina, com a meditação profunda no genuíno Evangelho de Cristo, com a oração contínua e resiliente, mas também que seja consciente da necessidade de investir em ações sociais práticas para amenizar a carência física e material das pessoas, proporcionando qualidade de vida e sustentabilidade nas vidas física e espiritual. Paulo, ao abordar e enfatizar que a salvação é pela fé no sacrifício de Jesus, ele teve o cuidado de dizer que o cristão, a pessoa que professa a fé em Cristo, que segue os ensinamentos e as práticas vivenciadas em Jesus, se torna feitura de Jesus, ou seja, passa a executar o que Jesus executou, pois, segundo Paulo, foi criado em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que os cristãos andem nelas. Em 1974, no Congresso Mundial de Evangélicos, que ocorreu na Suíça, foi produzido um documento designado de O Compromisso de Lausanne, destacando o seguinte no 5º item: quando as pessoas recebem a Cristo, nascem de novo em seu reino, devem procurar não só evidenciar, mas também divulgar a retidão do reino em meio a um mundo injusto. A salvação que alegamos possuir deve estar nos transformando na totalidade de nossas responsabilidades pessoais e sociais. A fé sem as obras é morta. A presença de homens e mulheres verdadeiramente tementes a Deus na sociedade civil
teve o seu início nos primórdios da humanidade, sempre se dando de diversas formas, inclusive através de ocupação de funções públicas. Orientação de Jesus, o cristão deve estar atento às necessidades das pessoas à sua volta, assisti-las em suas carências e vulnerabilidades sociais, denotando ser de fato e de direito sal da terra e luz do mundo. A voluntariedade e a generosidade cristã deve ser uma realidade, fazendo com que os trabalhos da igreja vão além dos espirituais e da obra missionária, abrangendo as obras sociais. Como instituição divina representante de Deus na terra, a igreja ela deve assumir a sua responsabilidade civil e social, ocupar seu espaço junto à sociedade, contribuir para assistir as pessoas que são vítimas da injustiça social. Que o Espírito Santo de Deus ajude capacitando e dirigindo as ações cristãs com o objetivo de que elas contribuem também para o bem-estar social das pessoas, resultando em glórias ao nome de Deus. Como Igreja de Cristo, procure entender o seu verdadeiro papel junto à sociedade na qual você está inserido ou inserida nela. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.